quarto encontro, penúltimo já. Hoje tem muito assunto. Ainda bem que vocês estão centrados, porque tem muita informação e são capítulos muito também profundos do Evangelho, né? Vamos começar aqui. O nosso tempo já está correndo. Vamos relembrar a estrutura do nosso estudo, né? Nós fizemos em 5 encontros, lembrando que é um tempo muito limitado, só para nós relembrarmos alguns pontos do Evangelho, aprofundarmos algumas questões, mas nós relembramos que o Evangelho é algo que nós vamos estudar ainda por milênios e milênios e milênios, e isso não é figura de linguagem, não. Primeiro encontro nós vimos prefácio e introdução em capítulos 1 ao 4. No segundo encontro, capítulos 5 ao 10. O 10, na verdade, não conseguimos, ficou para o terceiro, do 10 ao 15. E hoje, capítulos 16 ao 22. E o último encontro, dos capítulos 23 ao capítulo 28. A obra são 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, relembrando aqui o nosso estudo dinâmico. Por que um estudo dinâmico? É justamente para vermos o conjunto de conhecimentos, o conjunto da obra, como se fosse uma planta, né, um plano arquitetônico do Evangelho segundo o Espiritismo. E isso nos dá uma visão mais ampla, uma visão mais de organização do nosso conhecimento espírita. É bom que nós tenhamos em mente a organização do conhecimento espírita. Quando surge um assunto da nossa vida cotidiana, nós podemos situar esse conhecimento dentro das leis divinas, por exemplo, dentro daquele tal capítulo. Então isso é importante na nossa cabeça, na nossa mente. O conhecimento espírita ele é muito amplo e muito profundo, porque, como diz Kardec lá na introdução do livro dos Espíritos, ele toca em todas as áreas do conhecimento humano. Então nós temos que organizar na nossa cabeça esse conhecimento. Então a proposta é isso. Falamos de Allan Kardec tantas e tantas vezes, que foi aquele francês que teve aquela visão que muitos não tiveram, foi apocalíptico, como disse aquele espírito naquele trecho que nós trouxemos, porque ele viu, foi um visionário, né? Ele viu o que muitos não viram na época, que foi uma revelação divina, né? Ele viu por meio daquelas comunicações espíritas, em Paris principalmente, que havia algo que precisava ser difundido para a humanidade. E isso ele chamou de espiritismo ou doutrina espírita. Que é o espiritismo, né? Nós já dissemos, tem um lado filosófico, um lado científico, um lado religioso. E no Evangelho segundo o Espiritismo é o lado de revelação divina. Foi a primeira vez que o Espiritismo é apresentado como revelação divina. Aí Kardec faz aquela junção com as revelações da primeira de Moisés, os 10 mandamentos, depois o próprio Evangelho de Jesus no centro, e o Espiritismo com as 3 grandes revelações de Deus à humanidade. E por que Kardec escreveu um Evangelho segundo o Espiritismo? Ele tinha escrito o Livro dos Espíritos e ele tinha escrito o Livro dos Médiuns. São as 2 grandes obras ali introdutórias. Mas faltava uma conexão mais profunda com o Evangelho. Faltava ali relacionar o novo conhecimento, a nova doutrina, com o Evangelho de Jesus. Embora isso já vinha sendo posturado desde o Livro dos Espíritos. Jesus é apresentado como modelo, é apresentado como... os seus ensinamentos são apresentados como sendo esse roteiro nosso da felicidade. Então isso tudo foi apresentado. E no Evangelho segundo o Espiritismo assume, então, esse ponto de evidência do conhecimento de Jesus. E nós temos visto nas aulas, aqui nos nossos encontros, que precisava mesmo do Espiritismo para que nós compreendêssemos realmente o Evangelho de Jesus. Sem os conceitos espíritas, boa parte do Evangelho não tem uma compreensão. Então essa é a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, trazer justamente uma compreensão do Evangelho que havia sido esquecido, ou deturpado, ou não compreendido, por vários e vários fatores ao longo dos séculos. Então nós tratamos rapidamente aqui do prefácio, que é apresentado pelo Espírito de Verdade, meio profético, das vozes do céu que desceram na terra. Kardec faz aquela observação importante, que ele vai trabalhar só o ensino moral, que ele divide em 5 partes do Evangelho, os atos da vida cotidiana, de Jesus, os milagres, as predições e as palavras que a Igreja Católica tomou para a sua teologia. Mas ele trabalharia só no ensino moral, porque é a parte mais importante e é sobre a qual não havia dúvidas entre as seitas cristãs. Mas o Evangelho é muito amplo, muito mais profundo. Então é bom que nós tenhamos isso em mente. Não é porque Kardec trabalhou só a parte moral que as outras partes não são importantes. É que foi
o tempo dele, né, era muito curto, ele codificou em pouco mais de 11 anos, 12 anos a doutrina, imaginem vocês, né? Um pouco mais de 12 anos, todos esses livros escritos, é algo extraordinário, então ele fez o que foi possível fazer e que era essencial. Mas daí, vários espíritos, entre os quais o próprio Espírito Emmanuel, acabou se prontificando a publicar livros e mensagens que interpretam praticamente todos ou quase todos os versículos do Novo Testamento. Inclusive as cartas de Paulo. Tem vários textos com a coleção Fonte Viva que interpretam os versículos de Paulo. Um exemplo. Kardec quase nem citou as cartas de Paulo. Pouca coisa das cartas. Ficou mesmo no ensino moral de Jesus. Então, é isso que nós temos em mente. Que é o que realmente importa para a nossa evolução propriamente dita. Os capítulos 1 a 4 é aquela grande introdução. Não vim destruir a lei, né, como Jesus disse, a lei divina. Meu reino não é deste mundo, a visão do Evangelho é sempre para um depois, como a doutrina espírita. Há muitas moradas na casa de meu Pai, a multiplicidade dos planetas habitados, e nós ainda estamos começando a compreender essa realidade. E ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que traz aqui o princípio da reencarnação para o Evangelho. No segundo encontro, bem-aventurado, aí vimos as bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, um capítulo muito importante, que Kardec fala muito da justiça divina, com os mecanismos de aplicação da resposta de Deus aos nossos atos. Como que Deus age em nosso favor, nos chama, nos convoca para a responsabilidade espiritual. Isso se dá pela justiça divina. E isso foi um tema muito que preocupou o codificador, porque ele, na última parte do Livro dos Espíritos, é das penas e gozos presentes e futuros, ou seja, é a justiça divina. Ele trabalha de novo aqui nos aflitos, e quando ele trabalha um livro só disso, que é o Céu e o Inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então ele tinha uma preocupação muito grande disso, e é um assunto realmente bastante complexo. O Cristo Consolador, Jesus veio trazer a consolação por meio do cumprimento da lei divina. Bem-aventurados os pobres de espírito, a humildade é colocada, é alçada como sendo uma das principais virtudes que nós temos que cultivar dentro de nós. Os que têm puro coração, essa pureza de coração, que é a prática da lei divina. E bem-aventurados que são brandos e pacíficos, né? O pacifismo, a paciência, a brandura são colocados como virtudes também ali junto com a caridade. Aí no nosso último encontro, que eu digo que é o núcleo do Evangelho, nós temos então bem-aventurados que são misericordiosos, trabalhamos a ideia de perdão. Jesus repete essa ideia de perdão em muitos dos seus ensinamentos, ele repete, ou seja, é realmente algo muito importante para nós. Amai os vossos... Tem um errinho de digitação, né? Os vossos inimigos aqui, que faltou ali, mas tudo bem. Amai o vosso próximo, depois os inimigos. Foi um errinho meu aqui. E olha que eu conferi, acabei não percebendo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e fora da caridade não há salvação, essa parada de Kardec, e tudo então une aí esses ensinamentos. Então o quarto encontro é hoje capítulos 16 ao 22. Qual que é o conteúdo então do nosso encontro hoje? Tem uma falha. Vocês acham que eu levei o computador para arrumar certinho ou não levei até agora? Acreditando que ele ia se consertar naturalmente. O que vocês acham? O que vocês acham? Ai, meu Deus do céu. Um homem de muita fé, hein? Muita fé. Vamos falar disso hoje, inclusive. Eu esqueci o pendrive hoje para trazer aqui na mesa do meu escritório. Aí eu tive que usar o meu computador. Mas tudo bem. Vamos treinar a virtude da eu, né, principalmente da paciência. E vamos seguir, né? Tem um conflito nesse computador, não sei dizer porquê, mas tem. Eu estou para fazer uma revisão faz tempo já. Então, eu vou apresentando os livros que eu trouxe, que tem muito a ver com os temas de hoje, tá? Enquanto nós abrimos aqui. Primeiro livro, nós todos já conhecemos. Trouxe dois do André Luiz porque são importantes para os temas de hoje. Que é Os Mensageiros. Ele é importante, esse livro, na primeira parte dele, que fala dos espíritas fracassados. Então, ele é importante porque nós, espíritas, vamos ser modelos do que nós não devemos fazer no movimento espírita.
são modelos negativos, refratários. Então é muito profundo. E principalmente a palestra do Telésforo, que é um instrutor lá do plano espiritual, que dá a palestra e André Luiz transcreve essa palestra. E o filme, infelizmente, o Nosso Lar 2, que seria baseado nos Mensageiros, não soube captar, seja porque são 2 horas, não soube captar. Até o erro, né, falando só entre nós aqui, né, os mensageiros não são os espíritos, somos nós. Né? Nós somos os mensageiros da mensagem divina. Então tem um momento lá que se fala, muitos mensageiros são ensinados, instruídos para reencarnar como médiuns, como dialogadores, como trabalhadores. Nós somos os mensageiros. O terceiro livro é Missionários da Luz. Aí não somos nós. Lá são os espíritos. O livro nem o filme não soube captar isso. Colocou como sendo os espíritos do mensageiro, mas não são. Nós somos os mensageiros. Mensageiros da mensagem divina. Entendeu? Mas da primeira parte eu acho de uma obra-prima assim, né? Principalmente a palestra do Telésforo, onde estão ali 200 espíritos, né? Espíritas fracassados, e uma palestra muito dura, porém muito verdadeira. Dura no sentido de uma verdade muito crua, mas verdadeira para todos. O livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro não romanceado, mas eu gosto principalmente da parte onde Jesus é colocado na evolução do planeta Terra. Isso é muito interessante. Jesus vai colocado ele vai apresentando o Evangelho para acelerar o progresso e a evolução do planeta Terra. É muito interessante esse livro, é muito profundo essa Evolução em Dois Mundos. O livro que nós fizemos já um seminário aqui, inclusive em Luzita, que é o Voltei, porque também tem a ver com nós espíritas. O irmão Jacó, que é o Frederico Figner, ele foi espírita, vinculado à FEB, a Federação a Espírita Brasileira, e ele então vai também alcançar o plano espiritual, mas também não ruim como o André Luiz, mas não tão bom quanto ele gostaria. Fica no meio termo, vamos dizer assim. E mesmo sendo um espírita dedicado à família, ao movimento espírita, mas mesmo assim ele não alcança grandes colocações no plano espiritual. Então, ele não acha, ele fica meio surpreso. Foi a questão da luminosidade. Porque ele, o Frederico Figner, ele era do departamento doutrinário da FEB. O que significa? Que ele lia todas as obras e ele tinha um conhecimento muito profundo da doutrina espírita. Então ele sabia que a luminosidade é um traço de evolução espiritual. Então todos nós, quando nós desencarnamos e nos dermos conta que nós desencarnamos, se nós olharmos para nós e não ter luminosidade, é porque nós não alcançamos. Só por isso. E ele sabia dessa teoria, entendeu a teoria? E ele olhou para ele mesmo. Ele não via a luminosidade, mas ele sabia que a luminosidade era um traço. Jesus, quando apareceu com Paulo de Tarso, lá no caminho de Damasco, Jesus cegou Paulo de Tarso pela luminosidade. Né? Cegou, porque é muita luminosidade. Então ele não deixou com aquela professorinha, no bom sentido, que dava aula no colégio rural, ou seja, toda bondosa e ela toda iluminada. Né? Foi levada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Significa que ela não era uma pessoa religiosa, e ele era da religião, vamos dizer assim. Mas isso nós vamos ver hoje, já sabemos, vamos repetir, que só o fato de pertencer a um grupamento, a um centro espírita, a uma religião por si só, isso não vai trazer evolução mesmo, né? Muito embora ele não passou pelo umbral, nada disso, como o André Luiz, né? Mesmo assim, não estava aquém de uma evolução que ele gostaria. Trouxe o Pensamento e Vida, deve ser para a Camila. Por que esse livro é importante? Tão simples esse livro, mas por que ele é importante? Do Espírito Emmanuel. Emmanuel fala assim que quando nós vamos reencarnar, isso não é uma regra geral, temos que entender os livros espíritas como sendo orientações diversas. Nem tudo são regras absolutas. Mas geralmente é entregue para nós um compilado de normas, de regras, de conselhos sobre que nós devemos usar na nossa encarnação. Ele diz isso. E ele resolveu trazer esses conselhos em forma de livro. Esse é o livro, entendeu? Que é entregue antes da nossa encarnação. Então, é muito bom também. E o livro do Espírito João de Ângeles, que é o Após a Tempestade, ele é muito bom esse livro. Na verdade, como os livros da Joana são de mensagens com temas diversos. Né? Ela não tem um livro como Emmanuel, propriamente doutrinário, com uma linha só. Mas são mensagens diversas. Mas a última mensagem da obra, que é o Novos Obreiros do Senhor. Novos Obreiros do Senhor. Essa é a mensagem 24, que tem muita conexão com
uma mensagem Obreiros do Senhor do Espírito da Verdade, que nós vamos ver hoje. Então ela complementa, de certa maneira, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é dirigida para nós espíritas, essa mensagem. E até eu fui a Curitiba agora sábado com uma palestra da dona Eulália Bueno, e ela mencionou essa mensagem que ela trabalhou também, e era também a palestra dela era para espíritas, lá na Federação Espírita, e parecia o Telésforo falando. Ela foi duríssima, no sentido de, ela foi crua na palestra dela, para os espíritas, assim, né, e, enfim, né, ela foi ali mesmo, sem rodeios. Ela falou, médium, eu sou médium. Ela fala, eu tenho várias faculdades, e médium é o que violou gritantemente a lei divina. Ela falou assim. Está nos livros de Emmanuel. Ela fala, eu violei a lei divina, né? Tem uma oratória muito poderosa também, né? Eu não conhecia pessoalmente. Mas foi sobre isso também, a nossa responsabilidade como espíritos aqui na Terra. Então, esses são os livros que eu trouxe para hoje. Deixa eu abrir aqui de novo. Aí vamos começar. Eu não vou fazer a passagem, porque eu tenho medo de travar de novo. Então, nós temos hoje, então, Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é um capítulo muito profundo. Sede perfeitos, muito profundo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A fé transporta montanhas. Os trabalhadores da última hora. Haverá falsos cristos e falsos profetas, e não separeis o que Deus juntou. Então, esses são os temas de hoje. Vamos começar, então, por uma reflexão que eu trouxe. Né? Nós trouxemos já a reflexão com Estevão, falando que ele tinha encontrado um tesouro, quando ele teve acesso ao Evangelho de Mateus. A Alcione, que disse lá no livro Renúncia que o Evangelho tem que ser estudado, tem que ser sentido, tem que ser praticado. Hoje eu trouxe do André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, que é outro livro também muito difícil, mas é um desafio que nós temos que enfrentar. Né? Tem dois livros, Nos Domínios da Mediunidade, que é romanceado, e nos Domínios, metade do livro se passa em 2 horas, que ele vai descrevendo o que acontece em uma reunião mediúnica. Tem 200 folhas para trazer 2 horas do que acontece em uma reunião mediúnica, nos Domínios. Mas o Mecanismos é um livro teórico, é um livro de doutrina, não é um livro romanceado. Mas ele diz assim, ó, o Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo. Do universo. Adaptável a todas as pátrias no sentido mais amplo que nós possamos compreender. A todas as comunidades, a todas as raças, a todas as criaturas. Porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. É muito profundo. E é isso mesmo, né? Divaldo falou uma vez. O Evangelho não vigora só aqui na Terra, vigora em todo o universo. O Evangelho de Jesus. Porque é a lei divina. Simplesmente é a lei divina. E vamos desdobrando essa lei divina. Claro que cada povo e cada pessoa que compõe um povo, uma sociedade, vai se conectar com o Evangelho de acordo com as suas construções evolutivas, as suas construções morais. Isso é muito importante que nós frisemos. Cada pessoa está num patamar de evolução. E cada um vai ter uma compreensão do Evangelho. Uma compreensão mais ampla, mais ampla e mais ampla. Então não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra, é como se fosse um Deus, mas tem origem na palavra riqueza, lá do hebraico antigo. Então Jesus ele foi tão incisivo que ele coloca o dinheiro, a riqueza, ao lado do próprio Deus. É algo que pode nos desviar dos caminhos divinos, mas vamos entender isso. É evidente que não tem como trazer as passagens de Jesus que vai falar do dinheiro que Kardec transcreve na obra, mas todos nós conhecemos muito. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico se salvar, e muitas outras passagens que parece que tem uma crítica muito violenta à questão da riqueza. Mas isso é reinterpretado pelo Espiritismo com base nos ensinos dos espíritos superiores. Então, diz lá Kardec, se a riqueza houvesse de constituir um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, salvação no sentido de conseguirmos uma colocação melhor no plano espiritual. Conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Isso é evidente. A riqueza não pode ser a grande vilã
das nossas desditas. Nós vamos entender isso. O que vai ser trabalhado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é o apego à riqueza. É diferente. É o apego, a pessoa que se escraviza ao dinheiro, se escraviza à riqueza e acaba impedindo o desenvolvimento de outras faculdades espirituais. Tenho certeza que muitos conhecem pessoas assim. Já conheci pessoas que ficaram totalmente cegas pela riqueza. Totalmente cegas pela riqueza material. Mas vamos entender então qual que é a finalidade da riqueza. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Só o Espiritismo para colocar a riqueza como prova. Nenhuma outra religião, até onde eu sei, coloca. As religiões evangélicas, a riqueza é uma dádiva que Deus dá para aquele que está ali participando da igreja, que entrega o dízimo, que está sendo abençoado. Né? E a riqueza é um prêmio que se dá àquele que pratica os princípios da sua igreja, da sua religião. Muitos pensam assim da riqueza. Para o Espiritismo é uma prova. É totalmente diferente. Matilde, no livro Libertação, fala com o filho dela, fala naquele momento, no finalzinho do livro, que ela estava planejando a próxima encarnação dela com o filho, e Gregório, e ela fala assim, ele vai receber a prova mais tenebrosa, a prova mais terrível, a prova que ela não queria para ninguém. Eu lendo o livro, eu disse, que prova é essa? A prova da riqueza. Ela fala, a prova da riqueza. E depois ele ia perder, porque pelo roteiro espiritual dele, ele só ia usufruir um certo momento, depois ele ia perder toda a riqueza, perder amanhã ia retornar ao plano espiritual, enfim, ia ser muitas encarnações com muitas limitações. Mas para o Espiritismo é uma prova. Kardec trabalha isso no Livro dos Espíritos. Então a riqueza, qual que é a finalidade? Vamos ver o nome da riqueza nos próximos slides. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Sem sombra de dúvida. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição e faz-se insensível, egoísta e vão. Isso é muito comum na sociedade. Ainda a riqueza manda muito. As pessoas muito ricas e abastadas, ainda elas têm um privilégio na sociedade. O planeta, a sociedade se construíram pela riqueza. Na verdade, ainda é isso. Poder e riqueza constituem os grandes valores para boa parte da sociedade. O Espiritismo desloca todos esses valores, dizendo que os valores são os morais, são os espirituais. Não são esses valores. Esses valores de poder e de riqueza são temporários e são provas para aqueles que os têm. Olha que deslocamento de percepção. Poder e riqueza. Um presidente da República, ao mesmo tempo que é um super empresário, por exemplo, é uma pessoa muito rica. Ele não é um privilegiado, como muitos pensam. Ele apenas está na terrível prova da riqueza junto com o poder, ao mesmo tempo. Então nós espíritos, de abrirmos os nossos horizontes para isso. Mas, tem também aquela fala do Chico, que aquele fazendeiro foi conversar com ele, uma pessoa muito rica lá em Minas Gerais, e a pessoa falava, as pessoas ao redor do Chico, ele é muito rico, ele é muito rico. Daí o Chico falou, mas não tem muita pena dele, ele só tem o dinheiro, não tem mais nada. Olha aqui, Chico tem umas frases que diz tudo, resume tudo, o papel da riqueza na nossa vida. A riqueza é o supremo, mas no fato de a riqueza tornar difícil a jornada, olha, quem vai entender isso a não ser nós espíritos? Se alguém falar isso para outra pessoa, não é? São níveis de compreensão que é muito diferente do que vigora. As pessoas querem sim dinheiro, querem um carro melhor, querem um imóvel melhor, querem um salário melhor. É normal do ser humano. O que não pode é nós nos escravizarmos a isso. Esse é o problema, né? O avô do André Luiz, quando foi encontrado lá no livro, no quinto, né? Ele está lá, era muito rico o avô dele, estava lá naqueles fluidos, mas ele via ouro. Então ele pegava os fluidos do chão, num lugar, numa região de umbral, mas aí era ouro, mas depois caía pelas mãos, assim, se dissolvia, porque ele projetava aquilo. Ele e outros espíritos também que estavam ali, projetavam. Então, muito apegado. Ele levou esse apego, ele levou para o plano espiritual. Ele estava fascinado pelo dinheiro. Então, onde ele enxergava aquele lodo, que é muito comum nas regiões de sofrimento, ele achava que era ouro.
mas não era. Ele pegava ali pensando que era ouro e não era mais. Olha que situação. André Luiz foi conduzido àquele lugar e viu que era o avô. O avô dele havia feito uma poupança para pagar a faculdade de medicina dele, André Luiz. E era um comerciante também. Então tem toda uma linha, né, de raciocínio sobre isso. E não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Agora, qual então é a finalidade da riqueza, segundo a doutrina espírita, do dinheiro? A riqueza no sentido amplo, não podemos pensar em riqueza só de pessoas muito ricas. Riqueza no sentido de bem, no sentido da circulação de bens materiais, de dinheiro, é isso. Então compete ao homem fazer a riqueza produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. A pessoa pode pagar cursos para si, para a família, para outras pessoas. Teve uma doadora, vocês viram, que doou 1 bilhão, vocês viram isso? Ela doou, uma doadora nos Estados Unidos, 1 bilhão, $1 bi para uma faculdade de medicina. Olha como o progresso, como ela está ali promovendo o progresso, né? Então são pessoas que promovem. Os Estados Unidos tem uma cultura, pelo menos até onde eu observo, uma cultura muito forte de doadores para as universidades, para os projetos. Nós não temos, temos pessoas muito, muito ricas, mas nós não vemos essa cultura como tem nos Estados Unidos, de doar, de fazer acontecer. O homem tem permissão de trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Olha o pensamento de Kardec. Temos que preparar a Terra para os bilhões que virão ainda encarnar aqui. Para isso, preciso de recursos. A necessidade de fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. Então, a riqueza ela deve caminhar para o progresso daquele que a tem, para a família daquele que a tem e para a sociedade no contexto geral. Nós estamos lidando com isso. Tem uma mentalidade no movimento espírita que a pobreza geralmente é como se fosse a única maneira de se atingir uma posição espiritual melhor. Reparem isso no nosso movimento espírita. Não é errado pensar assim, mas é algo limitante. A riqueza também ela pode produzir, ela pode gerar o bem para todos. O bem para todos. Né? A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Primeiro a parte material para alguns, depois a parte moral. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Então, assim que ela tem que ser vista. Só o acúmulo por si só da riqueza, sem um direcionamento, ela vai se tornar vazia. Ela vai se tornar algo pernicioso. Tem uma mensagem muito bonita do Espírito Meimei. Eu tenho um dos livrinhos assim, modo de falar do Chico, né? E ela chama Oração do Dinheiro. Até tem um CD antigo que tem o próprio Chico narrando essa mensagem. Mas é o dinheiro conversando com Deus. O dinheiro conversando com Deus. Não conhece? É muito bonita. E ela fala mais ou menos isso. Senhor, ajude-me que eu não fique guardado nos cofres. Permita que eu vá para quem realmente necessite de mim. Permita que eu não fique parado. É o dinheiro conversando com Deus. É muito bonita, né? Coisa da Meimei, né? Meimei tinha a poetisa, né? Do Espiritismo. E ela e a Maria Dolores, né? As duas, né? Aí tem aquela pergunta que todo mundo se faz, né? Muitas pessoas se fazem. Pergunta-se por que Deus concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Por quê? Mas por quê? Afinal de contas, tem pessoas aí, né? Com muito dinheiro, mas não se preocupam com nada. Aí diz Kardec, ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Agora tem um princípio que se presta a todas as ocorrências da nossa vida. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis Deus, que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro, do bem, resultasse de seus esforços e da sua vontade. Deus não impõe,
O Evangelho não é algo que impõe, convida. O Evangelho convida a prática do bem. Então nós podemos fazer o que bem entendermos de acordo com o livre-arbítrio, mas nós estaremos sujeitos às consequências disso. Isso é a lei da justiça divina que atua. Então por isso nós estamos no planeta de provas e expiações. Então isso vai acontecer inevitavelmente. Mas é um princípio. O judaísmo antigo, da época moderna, impunha a sua lei era muito rígida para os seus seguidores. Jesus libertou a humanidade dessa rigidez e convidou a prática do Evangelho. A prática do Evangelho é algo, então, que nós fazemos, porque nós, pelo nosso livre-arbítrio, nós entendemos que é algo de bom para nós. E nós aderimos ao Evangelho de Jesus por conta própria, por livre e espontânea vontade. Isso que nós fazemos hoje. Nós estamos aqui no Centro Espírita por livre e espontânea vontade, porque nós queremos algo melhor, nós queremos compreender mais Jesus, Deus, os porquês da vida, o porquê que nós nos encontramos na Terra. Todo mundo tem essas dúvidas. Então nós estamos aqui pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso desenvolvimento do livre-arbítrio, que é a faculdade de julgar, a faculdade de escolha. Isso é livre-arbítrio. E o que nós possuímos verdadeiramente como sendo nossa propriedade? Será que se eu adquirir uma casa, um imóvel, será que é minha mesmo assim, verdadeiramente? Não é, não tem como, né? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, o nosso patrimônio material deve ser dirigido à conquista desse patrimônio espiritual. A verdade é essa. Depende dele ser mais rico. Olha, agora uma figura, essa é a instrução dos espíritos, agora já. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Olha aqui a comparação de riqueza, entenderam? Essa comparação figurada da riqueza, mas da riqueza espiritual. Nós vamos conquistando no plano espiritual melhores condições, melhores colocações no plano espiritual, um plano melhor. Nosso lar, nós sabemos que é uma cidade espiritual muito bonita, tem muitas paisagens, tem várias oficinas de trabalho, é um lugar muito, uma dádiva divina. Mas o Lísias vai falar que não é um lugar para espíritos vencedores, nosso lar, a colônia. Então nós temos que transcender a colônia, que fica, por sua vez, entre outras colônias, no próprio umbral. Então nós temos que ter colocações melhores. Aí quando nós chegarmos lá no plano espiritual, como vão ser as perguntas, no sentido claro, no sentido figurado, que é uma linguagem poética. Ninguém me perguntará quanto do regresso ao mundo espiritual, quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Ninguém vai perguntar isso. Perguntariam, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Aqui que está a razão da nossa encarnação. Somar virtudes por meio da prática do Evangelho. Então, somando virtude, melhorando a nossa capacidade de amar o próximo, de amar os inimigos, a nossa capacidade de sermos mais bondosos, mais pacientes, mais zelosos, mais disciplinados, com a consciência mais pura. São todas virtudes. E isso vai nos dar colocações melhores no plano espiritual. Quando considero a brevidade da vida, diz o Espírito, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto do bem-estar material. Pode ser objeto de preocupação, mas não precisa ser tão intensa essa preocupação. Ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Olha que tapa na cara do português bem claro, né? Muitos nos preocupamos com outras coisas, mas o que importa para a eternidade são as conquistas espirituais. É muito forte. Esse capítulo, Não Servir a Deus é Mamon, é muito profundo. Até coloquei para eu não esquecer. As mensagens profundas dos Espíritos nesse capítulo. São muitas mensagens e muito profundas. Um relacionamento com a riqueza, com o dinheiro. Na verdade, no fundo, eles vão abrir os nossos olhos para o nosso papel aqui na Terra enquanto encarnados. No fundo é isso. Capítulo 17 agora, Sede Perfeitos. Outro capítulo que vai nos dar uma noção da ideia de virtude, da ideia do bem, da prática. Vai se conectar com aquele fora da caridade não há salvação. Então Jesus mostra que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes.
Jesus fala, sede perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai que está nos céus. Colocou Deus como nosso modelo, não, nem ele. Ele nem se auto-colocou, colocou como Deus, a inteligência suprema. E ele fala da caridade, mais uma vez, vejam como é repetida essa questão da caridade ao longo da obra, ao longo de todas as obras espíritas. Porque a caridade é a base das outras virtudes, praticada aqui que nós falamos, relembrando. O movimento do nosso espírito, os movimentos das forças espirituais para nos tornarmos pessoas de bem em todas as situações da nossa vida cotidiana. Isso é caridade. É um movimento, a caridade. É um movimento. Nós vamos aprendendo, vamos aprendendo. E está na base, né, de todas as virtudes. Então não podemos esquecer que não é só a caridade que o Espiritismo trabalha. Trabalha várias outras virtudes. O Espiritismo não é só. O Kardec não disse assim, só pela caridade o homem será salvo. Não, ele disse fora dela, mas existem outras virtudes também. Isso que nós temos que considerar. Isso é fundamental. A dona Sueli Calda Schubert falou isso em uma palestra que eu assisti dela, num seminário em Curitiba. Ela falou, muitas pessoas pensam que só a caridade material, fora da caridade não há salvação, mas ela fala, não é isso que diz Kardec. Ele diz fora dela, querendo dizer que existem outras também, não é só por ela. Ela é a base porque ela é como se fosse o sangue que alimenta as outras virtudes que nós temos visto aqui. Tudo que sobrecita o sentimento da personalidade, que é o egoísmo e o orgulho, nos colocando como credores de honrarias, de merecimentos, de pessoas importantes, destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, o próximo, a indulgência quando nos ofendem e nós vamos exercendo perdão. A abnegação, abnegar é quando nós renunciamos a interesses próprios em favor do bem do próximo. É uma palavra muito também mencionada. Kardec pergunta sobre isso no Livro dos Espíritos, o que fazer para, não lembro exatamente agora, praticar as virtudes. Salvo engano, eles respondem, pratica a abnegação. Só isso é a resposta. Da abnegação é isso, é nós renunciarmos a interesses, às vezes uma hora de sono, às vezes ali um sacrifício, a entrega de um dinheiro para uma pessoa que precisa, uma pessoa próxima. É quando nós não consideramos os nossos interesses de forma naquele momento, não que eles não devam ser considerados, não é isso, mas nós vamos sacrificá-los um pouco em favor do bem do próximo. Isso é a abnegação. Humildade está entre também na base. Emmanuel fala que a humildade também está ao lado da caridade. Não temos como ser caridosos, pacientes, sem sermos humildes. São virtudes difíceis. Nós falamos muito disso, mas elas são virtudes muito difíceis. É um desafio perene nas nossas vidas, né? A abnegação e o devotamento. O devotamento também, tudo indica a ideia de algo que nós vamos sacrificar em favor de algo maior, que foge da nossa visão limitada enquanto nós nos encontramos aqui. Volto a falar para vocês, quando vocês forem ler os romances históricos do Emmanuel, observem a conduta evangélica dos personagens. Observem a conduta de um Estevão no Paulo Estevão, a conduta do Paulo depois da transformação, da Lídia no Há 2000 anos, da Alcíone no Renúncio, do Quinto Barros no Ave Cristo. Então, é uma conduta muito evangélica. E nós vamos, então, ali ver na prática o que nós vemos na teoria quando nós vamos lendo as obras espíritas. E os caracteres da perfeição. Não podendo o amor do próximo, essa expressão amor do próximo é sinônimo de amor ao próximo, levado até ao amar dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, de onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Nós seremos espíritos mais bem categorizados naquela escala espírita que Kardec coloca no item 100, no Livro dos Espíritos, quanto mais nós amarmos o próximo. Entendeu? Porque isso significa justamente o movimento da caridade dirigido ao próximo. Tudo vai se conectando. E por meio do amar ao próximo, nós vamos nos conectando com a divindade. Por isso que Jesus falou, antes de ir ao templo, ofertar a oferenda, volte e perdoe o próximo, para depois conversar com Deus. Porque, na verdade, é com o perdão que nós vamos nos conectando com Deus. Aí tem aquele texto
belíssimo que nós sabemos, trabalhamos nas palestras, todo palestrante já fez alguma coisa a respeito, né? Que é o homem de bem. E esse texto tem lá no Livro dos Espíritos. E ele transcreve ipsis literis no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele reproduz lá do livro, e é dele, do próprio Kardec. Só que ele começa só assim, que é a frase que vai já dizer ali do porquê desse texto. É o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Aí vai trazendo aquele homem que é paciente, que é bondoso, que está sempre atrás de algo melhor na vida dele, sucintamente falando isso. Né? Nosso tempo não permite a leitura desse texto. Aí tem os bons espíritas, porque Kardec coloca lá caracteres do homem de bem. Homem, qualquer pessoa de qualquer religião, pessoa. Aí em seguida, no tópico seguinte, os bons espíritas. Aí vamos categorizar ali, né? Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima do homem de bem, que caracteriza o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. Cristão e espírita é a mesma coisa. O espiritismo é o próprio cristianismo revigorado, renovado, uma linguagem moderna e contemporânea. Então nós espíritas, por mais que a sociedade fique escandalizada, quando sabem que nós somos cristãos, nós somos verdadeiramente cristãos, né? Não é que eles ficam escandalizados, eles ficam, né? Escandalizados. É porque o espiritismo, o movimento espírita, ele é muito visto a partir da ótica da mediunidade. Reparem nisso. Muitas pessoas chegam ou perguntam da doutrina por meio da mediunidade. Essa semana, um rapaz colocou para mim, mas vocês conversam com o espírito? A parte moral é praticamente ignorada do vulgo, da maioria das pessoas, que é o forte da doutrina espírita. A doutrina não está na mediunidade, o foco dela. O foco dela é a parte moral. Só que o nosso movimento, ele de certa maneira, ele se agigantou na parte da mediunidade. E a parte moral ficou em segundo plano, embora tenhamos sempre um trabalho de resgate. Mas todo mundo vincula a expressão sempre espírita a conversar ou obter conselhos com espíritos. Todo mundo. Todo mundo. Pensa que nós fazemos isso. Então há um eixo, há um deslocamento equivocado dos interesses da doutrina. Todo mundo pensa que nós conversamos. Já perguntaram para mim quanto a gente cobra para conversar com os espíritos, qual que é o valor, qual que é a hora. Então é algo mesmo... Porque outras religiões fazem isso, né? Outras religiões pedem conselhos para espíritos. Não acontece isso. Oráculos modernos, Oráculo da Umbanda, ela faz isso. As pessoas vão lá para conversar com o espírito e pedir conselhos para a sua vida. Nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Pode acontecer que, voluntariamente, o espírito dê conselho para alguém que participe de uma reunião mediúnica, dentro de um contexto de necessidade. Mas nós temos todas as obras, tantos livros, palestras, cursos, estudos. Não temos mais essa necessidade de diálogo com os espíritos, como já teve na época de Kardec. Pelo menos para fins de educação moral. Você estava falando, eu estava pensando aqui no caráter, né? Sim. Que nós estamos estudando. Nós notamos o seminário dos espíritos e da mediunidade. Sim. Esse nós notamos. Teve gente que veio falar, gente, não aguento, tem coisa para mudar. Imagina. Ou suporta agora, vai demorar ainda séculos depois. Mas você pode ver, doutor, agora diminui um pouco, eu não quero saber disso. Não quer, é normal, né? Quando Jesus encontrou com Públio Lentulus na areia, Jesus falou, ou você agora olhe para a verdade, ou demandará séculos, Jesus falou para ele, o senador romano, para a sua, não lembro a palavra de Jesus agora, né? A sua renovação espiritual, falou para ele. Né? Séculos. E demorou séculos. Porque ele foi padre lá no Renúncia, né? Padre Domênico, então, já estava ali 15 séculos ele encarnando ainda, enquanto a Lívia já foi embora e não voltou mais. Jesus falou para ele. Ou nós olhemos para a verdade, para a luz espiritual, ou nós vamos demorar séculos, séculos e séculos nessa ideia de sofrimento. Né? O Espiritismo, nós também não gostamos de estudar no fundo, nós não gostamos muito de estudar, porque requer realmente o sacrifício, horas de concentração. É trabalhoso estudar, é difícil, estamos num país tropical, é muito calor, é difícil, tudo é difícil, mas faz parte da ideia. O esforço está dentro da ideia da autoevangelização. Todos já captaram isso?
Ninguém vai se auto-evangelizar, vai praticar o evangelho se não tiver uma ideia de sacrifício, de esforço. Não vai. Isso está em todos os livros. Não vai. Eu tenho uma vida tão boa hoje, ela não está se evangelizando. Não está, porque está na ideia de esforço. Todos os grandes nomes, né, voltemos mais uma vez aos livros do Emmanuel, aos livros do Espírito André Luiz, todos estão dentro de uma ideia de esforço, de sacrifício, de esforço. Todos, Com a né? misericórdia de Deus sempre. Sempre com misericórdia. Mas tem uma ideia de esforço por trás, de sacrifício, entendeu? Não é fácil ser espírita, não é fácil ser cristão, mas é o que vai nos trazer uma melhor colocação, uma felicidade espiritual que todos nós queremos. Todos nós queremos. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. O Espiritismo não tem uma renovação, ele tem apenas uma confirmação da moral do Cristo. Como eu falei agora há pouco, a mediunidade é o grande foco do nosso movimento espírita, aconteceu com o Evangelho de Jesus. Deslocaram o Evangelho para qual questão? Mais em volta para os milagres. Faz um milagre em mim nas músicas evangélicas. É sempre a noção de milagre, de um acontecimento que vai melhorar, que vai, a partir de hoje, você feliz, eu casei, estou rico. É isso. E não é isso. A existência não é isso. Não é porque o Espiritismo, observem a sociedade, observem a família de vocês, os amigos, nós mesmos, os desafios da vida, os sofrimentos, as aflições da vida. Isso é de todos. Então não vai acontecer milagre, não vai ter nada disso. Porque não existe milagre segundo a doutrina. O que existe sim uma entrega de fluidos que pode sim alterar alguns caminhos de acordo com a justiça de Deus. É isso que existe. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral. Ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. Olha essa frase. A pessoa acredita que se comunica com espíritos, ela vai ao centro espírita, gosta da moral, mas ela não consegue trazer isso para o plano do seu cotidiano. E isso vai trazer o quê? Um retardamento da sua moralidade, da sua felicidade. Quando falamos de evolução, de progresso, de moral, de auto-evangelização, estamos falando de uma felicidade futura, espiritual. É isso que é. E finalmente aquela frase que nós gostamos, e realmente é uma frase muito profunda, e que nós repetimos, né, nas palestras, nos cursos, que Kardec diz: reconhece-se, coloquei em letras garrafais, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Olha que definição mais justa de acordo com a doutrina. Não é o palestrante espírita, não é o estudo do Evangelho, não é o que está no ESG por si só, não é o evangelizador. Se formos ocupando essas posições dentro do movimento espírita e fizermos a nossa reforma moral e combatermos as nossas más inclinações, aí seremos verdadeiros espíritas. Mas se nós não fizermos isso, nós não seremos e, consequentemente, não teremos as conquistas espirituais desejadas. Então, esse aqui realmente é um grande ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? É a sua transformação moral e os esforços que emprega. E isso vai ser trabalhado pelos mensageiros, pelos espíritas, que nasceram espíritas, encarnaram com vários deveres na seara, mas não conseguiram trazer para si, dentro da ideia que a ministra Veneranda conversou com um dos espíritos que fracassaram, era um grande dialogador, e ele desencarnou, foi para o umbral, pasmem vocês. Aí ele foi resgatado, voltou e foi falar com a menina: ministro, por que eu falei, por que eu fracassei? Porque você evangelizava espíritos, mas não se evangelizava. Eu falei para vocês sentarem hoje porque a coisa está feia. Está feia. Pode se ajeitar na cadeira porque ela falou isso. Né? Então, evangelizar é uma coisa. Você transmite conhecimento verbal, verbaliza os ensinamentos, mas se auto-evangelizar é uma outra categoria. É bem mais difícil, é bem mais complexo, mas não deixa de ser um desafio. Se você não sentir, você não sentir empatia por aquele espírito que você está recebendo ajudar, não tem qualidade nenhuma. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Se não tiver misericórdia.
Uhum. Sim. Entregar o corpo físico temporariamente para um espírito é um ato de caridade muito grande. O trabalho do médium é um ato de caridade muito grande. Quando ele se entrega a essa atividade, ele vai ter grandes méritos no plano espiritual. Porque ele entrega o tempo dele, o corpo dele, para o uso dos espíritos. Né? E para os sofredores é mais ainda louvável perante Deus. Né? Mas tem que se transformar, né? Tem que ter essa transformação. Tem que receber. Não somente com comunicação, uma ajuda para a sua o ensino. No fundo, a mediunidade é isso, nós falamos isso. É uma possibilidade de o médium receber para si vários ensinamentos, direta ou indiretamente, ali nas reuniões mediúnicas. É porque eles falam assim, o encaminhamento dos espíritos, né, sofredores, se faz na reunião mediúnica. Mas, por exemplo, na pandemia suspenderam-se, então ninguém foi encaminhado. Há um encaminhamento óbvio espiritual, mas essa comunicação que a gente ainda tem é até para os próprios médicos, para quem está ali falando, olha, não perde esse contato, né? Isso, exatamente. Então existe esse encaminhamento, independentemente das regiões mediúnicas. Mas esse contato está continuando, olha, tá vendo? Olha, você fez tal coisa no mundo espiritual, e aquilo é uma educação mesmo, né? Para quem. Ela quer dizer assim, se não existisse reunião mediúnica no planeta Terra, os espíritos não seriam ajudados? Seriam normalmente. Então, no fundo, nós temos a oportunidade de ajudar a equipe espiritual que trabalha nisso, na verdade é isso. E ter como exemplo aqui que, olha, desencarnou, está sofrendo por conta disso. Então, isso aí não é legal, traiu. Isso, me identifiquei com aquilo. Olha, aquilo já deu um... Esse é um raciocínio mais aprofundado do que realmente é uma reunião mediúnica. Ela serve para o nosso auxílio, em primeiro plano. E em segundo plano, ao auxílio dos desencarnados. Poucas pessoas compreendem. Aquele serviço. Sim. Muitos médicos não estudam, que não desenvolvem esse lado, ele não vai ser um bom médico, ele vai perder essa oportunidade. Eu já ouvi um médico falando que, não, eu estou aqui porque eu realmente preciso, porque se eu não vier, você não sabe que mundo que vira minha vida. Eu fiquei pensando, nossa, que dó. Ele precisa. Ele está ali por uma obrigação e faz... Esse raciocínio é muito comum entre alguns médicos nossos, mas não é um raciocínio totalmente verdadeiro. Ele tem que contribuir de forma proativa e não se colocar como vítima. E muitas pessoas pensam que a reunião mediúnica é um remédio para o médium, no sentido de que ele está passando por problemas, está tendo visões, tem que ir lá na reunião. Não é bem assim. Ele tem que se autoeducar e depois ir lá contribuir proativamente. Aí ele vai ser, sim, ajudado indiretamente. Então tem que ter esse propósito, né? Teria medo, tanto que é um critério para sair. Só para coisa ruim. Há um critério para as casas espíritas. Na proteção que nós temos como médico e que a reunião está tendo como um todo. E é um critério na casa espírita. Chega um médico extensivo na casa espírita, não chega lá e já coloca uma sessão mediúnica. Tem todo um estudo, há um prazo. Né? E isso era muito comum no passado. Era feito, mas muitas casas não dão muito valor a estudo, infelizmente. Mas é necessário, né? Kardec disse isso várias e várias vezes. Muitos não compreenderam ainda a questão da mediunidade. Então, instruções dos espíritos desse capítulo aqui. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom é sempre uma repetição e acrescentando novas ideias da questão do virtuosismo que nós temos que construir à luz da doutrina espírita. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem, da pessoa virtuosa. Tudo isso que constitui, então, esse conjunto de virtudes que nós temos que construir para cada um de nós, por mais difícil que pareça. Ele cita Cura Cura cita. Bem lembrado, Cura que por sua vez também se comunica no Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bonito mesmo, por esse ângulo é muito bonito mesmo. E a pessoa virtuosa, ela transmite isso, né? O Chico é um grande, mas tem muitas pessoas. Curitiba manda um exemplo tão singelo, mas me trouxe tanta profundidade. Eu comprei um presentinho para minha sobrinha, naquela feirinha do Lago da Ordem, lá em Curitiba. E um casalzinho de idosos, assim, mas eles tinham uma espiritualidade, os dois. Vocês, assim, eu fiquei olhando, mas o modo deles conversarem. Eu comprei um fantoche para minha sobrinha, né? Um fantoche.
E o modo dele pegar, embrulhar. O senhor quer assim mesmo? O senhor quer que eu embale nele? Mas uma entrega no trabalho deles que eu achei aquilo de alta espiritualidade. E é justamente isso, né? Pessoas virtuosas, né? É que nós precisamos para a sociedade melhorar, né? Afastai, porém, dos vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Geralmente nós temos conflitos, temos um pouco de orgulho, vaidade, mas temos um pouco de caridade, um pouco de amor ao próximo, mas são qualidades e defeitos conflituosos. Ora, nós somos muito generosos, ora, nós temos raiva, rancor, remorso. Nós vamos lutando contra isso, nós temos que nos segurar. Uma amiga minha espírita, essa semana, médium, ela falou que teve um desajuste de um apartamento que ela vendeu, que é dela, ela vendeu, a pessoa, o outro corretor, teve um desajuste comercial. E ela falou para mim, mandou uma mensagem grosseira para essa pessoa, ela falou para mim. Aí era o dia do evangelho no lar, na casa dela. Quando ela foi ver, ela lembrou que tinha o evangelho, ela viu a mensagem, ela sentiu uma vergonha, assim, aí ela falou que ela ficou no estado de fúria, ela usou essa palavra. E ela é dedicada, ela é trabalhadora, ela é bem dedicada ao movimento espírita. E ela falou, gente, como assim? Eu perdi todo o ensinamento, eu vim aprendendo um gesto de fúria. Porque eu falei, não, mas é normal, nós não somos Jesus ainda, né? Nós temos os nossos conflitos. O importante é nós identificarmos como ela identificou e numa próxima oportunidade se disciplinar mais. Aí nós vamos evoluindo dessa maneira. Né? Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia ela se há de redimir. Então é assim, né? A humildade colocada no patamar. Né? Vemos hoje países entrando em guerras e conflitos, né? De uma maneira onde o orgulho é muito ali, muito expresso. Muito. Uhum. E agora, Isa? Agora todos têm que ficar sentados, porque realmente agora, até agora foi só uma introdução. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Jesus disse, né? Eu tenho imprevisto, eu tenho que ir embora. Primeiro tem aquela parábola do festim das bodas, lembra? O rei, desejando celebrar o casamento do filho, mandou chamar os convidados, lembra da parábola? Aí foram os primeiros, eles não deram bola ali para ele, aí chamou novos empregados foram chamar outros convidados, um foi para sua casa de campo e para seus negócios. Aí o outro mataram ali os enviados desse rei. Aí o rei ficou sabendo, aí mandou exterminar, matar, e era fogo, né? Aí depois teve a boda, o casamento. Daí o rei chegou, estavam sentados os convidados. A segunda parte, ele viu uma pessoa que não tinha a túnica nupcial e mandou se retirar dali daquele momento, né? Então essa parábola do festim das bodas. Então, Kardec faz aqui uma comparação, né? Essa parábola, na verdade, significa que os primeiros mensageiros foram os profetas, que Deus enviou para acordar, despertar o povo judeu dos ensinamentos, mas eles não ouviram, alguns foram mortos. Jesus foi crucificado também em razão disso, né? Então ele faz aquela comparação, o monoteísmo do povo hebreu, a vida de Moisés e o evangelho de Jesus, e a crucificação de Jesus. Eles não entenderam absolutamente nada da mensagem divina. Pelo menos deixa eu só reformular. Uma parte dos judeus dominantes, né, principalmente os fariseus e os saduceus, não entenderam e, como diz Kardec, imolaram Jesus. Então a mensagem foi perdida. O povo judeu teve duas vezes Moisés e teve Jesus e se perderam, segundo o não e o outro, se perderam nas mensagens. Né? A palavra ia ser pregada, daí diz o rei nessa parábola de Jesus, a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Então, abriu-se o evangelho para todos os povos. Né? Paulo de Tarso, por exemplo, saiu de Jerusalém e foi pregar para outras localidades, pregando o evangelho além para os gentios, que não eram judeus, por isso que ele é tido, né, como o príncipe dos gentios, ali, o mais influente dos gentios. E, na verdade, a verdade é uma só. Né? O cristianismo ele não vingou ali na região onde é hoje Jerusalém, onde é Israel. Isso não tinha Casa do Caminho, foi importante lá naquele começo. Mas o judaísmo, como diz o Emmanuel, fala assim, a influência judaizante, ele usa essa palavra, judaizante.
A influência judaizante, na verdade, ela foi aniquilou o cristianismo naquele lugar da terra. Mas Paulo de Tarso levou o evangelho para outros povos do Mediterrâneo. É isso que aconteceu. E por causa dele, que a mensagem se espalhou naquele primeiro momento. E ele era incansável, né? Vamos ler o livro, né? Monumental. O livro do O Paulo Estevão. E ele vai pregando, em todo lugar. Ele era assim, ele era incansável, Paulo de Tarso. Incansável. Ele ia pregando, em todos os lugares. Pregando. Então ele dialogava com as cartas. Ele mandava, né, para os lugares onde ele esteve as suas cartas. Ele fazia um trabalho de comunicação muito grande. Aí ele desencarna, né, lá no final. E o que é feito? Primeira coisa, repararam a sutileza da obra? Ele desencarna, né, o soldado romano, né, dá um golpe de espada e ele morre decapitado. E ele fica um momento, né, perturbado, começa consultando. Então, se ele acorda, daí ele se dá conta que ele desencarnou. Aí está lá aquele amigo dele, né, esqueci agora o nome, né? Esqueci o amigo dele, esqueci agora. E o leva em espírito, é claro, para em cada uma das comunidades que ele abriu, que ele fundou. Essa é a primeira cena do Paulo Estevão. A cena final, né, quando ele desencarna. Leva para cada um dos lugares que ele fundou para ver a obra dele. Aí depois ele termina, vai lá para Jerusalém, aí Jesus está lá com o Estevão e a Abigail do lado, esperando por ele. Assim acaba o livro, né? Paulo Estevão. Já falei o final, agora não precisa saber mais. Mas pode ler, eu quero ler tantas vezes esse livro. A cada 2 anos eu leio Paulo Estevão, eu li o ano passado, de novo. Eu quero ler tantas vezes porque ele é tão profundo assim. E tem a última frase de Jesus, dá para acabar com a história, né? A última frase de Jesus fala, termina o livro. É do desejo de meu Pai, que mártires, que é Estevão, e verdugos, que são perseguidores, se reúnem para sempre no seu reino de paz. Mártires e verdugos. Olha a união ali, né? Do amar os inimigos, amar, né? Aí termina a obra. Os finais de cada obra são esplendorosos. Né? Um dia Hollywood vai descobrir esses livros. Vai ter trilogia, não vai ter nem Duna, vai ter Paulo Estevão, 2º episódio. Porque um dia Hollywood vai descobrir esses livros. Aí. Mas não basta ninguém ser convidado. Agora, trazendo para a nossa atualidade essa questão dos convidados, do festim das bodas, que um rei enviou lá os seus mensageiros para os convidados. Quem são os convidados? Agora, trazendo para a nossa realidade o festim das bodas. Mas não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão. Nem sentar-se à mesa para tomar parte num banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Isso vai nos dar a túnica no sentido simbólico. O nosso ingresso, o nosso convite para o banquete celestial. É a pureza de coração. É isso que ele vai fazer. Essa pessoa que estava lá, sem a túnica nupcial, não estava pura de coração. Então foi retirada do banquete. Como Jesus usava uma figura tão profundas, né? Tão exatas. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Chamados, quem são os chamados? São todos que tivemos acesso ao conhecimento superior. Todos os seres humanos, até diz o Espírito de Luís, acho que foi no próprio nosso lar, ele diz assim, todos que tiveram contato com o nome de Deus já está em um caminho bom, porque existe um Deus, um Criador, que quer o nosso bem. Então já seria suficiente para uma estrada boa. Então todos somos chamados. Agora, os escolhidos não é que é o escolhido por um favor de Deus, não. O escolhido do nosso esforço. Que nós realmente conseguimos penetrar no nosso mundo espiritual esses princípios que nós temos lido. Aí seremos os escolhidos no sentido de merecermos ali uma colocação espiritual mais significativa quando nós retornarmos. Isso são os escolhidos. Então, ao pé da letra, não é como se imagina, muito chamado de poucos os escolhidos, da ideia de privilégio. E não existe privilégio na doutrina, não existe privilégio nos ensinamentos de Deus. Lá, agora a porta estreita, né? Esses dias tem uma mensagem, a porta continua estreita, e ela não abriu nem um centímetro ainda, né? Nos ensinamentos de Jesus.
Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É normal isso na sociedade toda. É mais comum, porque é mais fácil praticar o mal, é mais fácil não perdoarmos, é mais fácil nós brigarmos, é muito mais fácil do que perdoar, do que ficar em silêncio perante uma ofensa. Isso é muito mais difícil. O perdoar requer uma disciplina mental, uma disciplina espiritual muito grande, o ato de perdoar, muito grande. Um domínio das nossas interioridades. Então é mais fácil sermos realmente pessoas más, inclinadas para o mal no sentido de que nos desconecta de Deus. Sem disciplina, pessoas mais voltadas mesmo para a superficialidade da vida. É mais fácil, é mais simples isso. Agora, buscar um conhecimento superior é muito mais difícil. É estreita da salvação porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado ao homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisas a que poucos se resignam. As más tendências que falam muito alto ainda. É o complemento, não faltou ali, é o complemento da máxima, muitos dos chamados e poucos dos escolhidos. Então, esse capítulo é mais um aprofundamento do roteiro nosso espiritual. A verdade é essa. É o que nós estamos fazendo com todo o conhecimento que nós temos. Vamos ver na sequência aqui. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. Só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Como entender tudo isso sem a ideia de reencarnação, de vidas passadas? Por que Deus faria então uma sociedade mundial inclinada para o mal, onde predomina o mal, por enquanto o mal predomina? Isso está no livro dos Espíritos. Mas vamos entender que nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, que tivemos outras reencarnações, que ainda estamos em conflito com a lei divina, estamos aprendendo ainda a compreender a lei divina. Isso se alarga, isso foi trazido pela doutrina espírita. Se nós pegarmos só o Evangelho como as religiões cristãs e não aceitam essa antiguidade do espírito, não há como entender esse princípio da porta estreita, muitos dos chamados, poucos dos escolhidos. Não há como entender. A não ser com as ideias limitadas de privilégio, de graça, de Deus, né, já teria dado graça, ou seja, alguns já teriam sido escolhidos para o paraíso. Isso não se coaduna com a justiça divina. Então temos que ter a ideia de anterioridade da alma, de pluralidade dos mundos, de horizonte, né? Tudo isso se alarga. No mundo de regeneração, tem um pouquinho mais disponível. Um pouco mais. Onde o bem vai predominar, mas ainda tem sofrimento, aflições. Mas daí realmente a ampulheta, né, vai virar para o favor do bem. Uma hora vem, né? Nós estamos sempre numa transição. Nós sabemos pouco disso, tem muita palestra sobre isso, mas nós sabemos pouquíssimo sobre transição, pouquíssimo. Esse é um assunto complexo, porque depende de nós. Não tem, assim, às vezes eu vejo assim, né, umas ideias assim. Ai, eu vou falar. 200 espíritos vão reencarnar para fazer a humanidade evoluir. Tem essas ideias? De espíritos de pessoas famosas. Não é errado, mas não são essas 200 pessoas que vão fazer o planeta. É uma massa, né? Uma massa toda. É a massa toda, são todas as pessoas. E não é só que esses 200 vão reencarnar agora. Isso existe desde quando o mundo é mundo. Sempre. Não é uma coisa nova. Nossa, igual falou que 200 vão reencarnar. Gente, não é agora isso. Só lê o A Caminho da Luz, do Emmanuel, que vai falar tudo dele. De 10 mil, 50 mil anos, tem espíritos nobres encarnando. Isso é normal dentro da ideia da bondade divina, não é algo novo. Mas o nosso movimento espiritual gosta de coisas novas, de coisas assim que não tem a ver muito com a doutrina. Tem a ver, mas é algo mais limitado, entendeu? A evolução, ela é lenta, ela é assim, mas sempre existe. Individual, é. O importante é que nós façamos a nossa reforma íntima, cada um de nós, no nosso estudo. Essas 5 quintas-feiras tem esse propósito maior de despertar mais uma vez em nós essa necessidade de auto-evangelização, de conhecer os ensinamentos de Jesus. O importante é isso. Vai dando uma motivação. Eu falo por mim isso significativamente. Eu vou lendo, falo, nossa, como ainda, né, eu preciso aprender, praticar mais, colocar mais em prática. É um trabalho contínuo, mas é muito importante. E é isso que vai fazer a transição planetária. Somos nós. É isso que vai trazer o planeta de regeneração, colocar a Terra no 3º patamar, depois o mundo ditoso e finalmente o mundo celeste daí, né?
Isso daqui muitos e muitos milênios talvez, não temos muito conhecimento sobre isso. E esse aqui, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Né? Serão discípulos de Jesus os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm a pressa nos lábios e não no coração. Então não importa, né? Não importa se só ficarmos em oração ou praticarmos algum outro ensinamento, se nós não tivermos essa ideia de introjetar esses ensinamentos no nosso coração, no nosso eu espiritual. Por isso que Jesus falou, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então isso é muito importante, né, para todos nós. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Olha que interessante. O Evangelho, embora ele se projeta para o futuro, o Espiritismo também para o futuro, mas se nós praticarmos, nos dá uma sensação daquela relativa paz que nós podemos conseguir enquanto nós nos encontramos aqui na Terra. Bom, né? Uma ideia de esforço para o amar o próximo, amar os inimigos, isso tudo traz uma pacificação no nosso coração. É isso que essa fala aqui quer dizer, essa fala de Kardec. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Olha, tudo vai se conectando. Muitos os chamados, mas dos chamados, muitos tiveram acesso a um conhecimento superior. Nós, espíritas, temos acesso ao conhecimento superior. Nenhum espírita é melhor do que qualquer outra pessoa só por ser espírita. Não é. Mas que a doutrina espírita é muito superior, ela é. É diferente da doutrina do espírita. É diferente. É diferente do movimento espírita também do espiritismo. É diferente. Os movimentos são esforços, né? Eu já vi muitos espíritas falando, não, nós não somos melhores que ninguém, o espiritismo é melhor que a doutrina. Não, é melhor. O espiritismo é melhor. É melhor. É a terceira revelação de Deus na humanidade. É melhor. O espiritismo. Não, o espírita por si só, não. Claro, né? Tem os destacados, né? Mesmo assim, isso é muito ruim. É claro que isso pode gerar arrogância no modo que eu estou falando, no ambiente de estudo. Pode gerar arrogância. Não? Ou então algo fanático, como muitas religiões, né? Algo fanático. Mas não é, o espiritismo é muito superior. Muito superior. Muito superior. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo, diz Kardec, e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não leem? E entre os que o leem, quantos os que não compreendem? Olha como é difícil, requer mesmo um trabalho de conhecimento muito profundo do Evangelho de Jesus. Vendo assim, é claro que a palavra divina ela não se manifesta só pelo Evangelho de Jesus. Todos os povos não cristãos também recebem os seus aconselhamentos pelas grandes personalidades. Vemos o Mahatma Gandhi reencarnar na Índia e difundir princípios cristãos, mas não rotulados de cristão, não eram, mas eram cristãos, porque era um espírito de escola, um espírito muito avançado. E muitos outros também. Quero dizer o seguinte, não é porque o cristianismo, embora reúna realmente conhecimento superior, mas outras religiões, lá do mundo oriental principalmente, também têm acesso a esse conhecimento, mas não rotulado do cristianismo. Todos entendem o que eu quero dizer? Vai ler um livro budista. Tem muita coisa que vai se conectar com o cristianismo, porque é a verdade universal. O cristianismo é a mesma. O cristianismo no sentido de verdade universal, e não de religião de seita. Porque o amor, o autoconhecimento, a reencarnação não é uma exclusividade do espiritismo. Isso quer dizer que espíritos também de escola reencarnam nessas grandes religiões. É isso que se quer dizer. Quando você fala a cabala judaica, né, que o judaísmo, alguns iniciados do judaísmo acabam estudando em profundidade, trazem muito, né? Trazem muito conhecimento. Exatamente. Então a verdade se encontra espalhada. Quando falamos de cristianismo, falamos do conhecimento das leis divinas, nessa expressão de cristianismo. Muito novo. Muito novo. E todos, na verdade, são enviados de Jesus, né? Isso, são todos enviados. Já, são todos enviados, sem dúvida, sem dúvida. Dizem que quando o Mahatma Gandhi estava lá em Londres, teve acesso ao Evangelho, ele ficou
profundamente admirado da moralidade do Evangelho e também profundamente admirado de os cristãos não praticarem o conhecimento que estava no Evangelho. Ele ficou assim, como assim? Ele foi conhecer e ele viu que a Inglaterra, que é um país cristão, invadia a Índia, impunha. Como assim? Isso não está no Evangelho de Jesus. O cristianismo invadiu outros países. Em nenhum momento também Jesus pediu para que o Evangelho fosse defendido com armas e com mortes. Não existe isso. É uma deturpação total do Evangelho. O Evangelho é amor, é paz. Jesus usou algumas frases mais fortes, frases de efeito, não frases para ser interpretadas. Vou trazer a paz e não vim para trazer a paz, vamos ver isso no próximo encontro. Mas da espada. Tem interpretações para isso, mas as cruzadas e outros movimentos não entenderam absolutamente nada do Evangelho de Jesus. Né? Ainda Mahatma Gandhi fala, se todos os ensinamentos forem esquecidos, se tudo for queimado e sobrar só o sermão da montanha, Sim, só ele já bastaria para guiar a humanidade. guiar. Exatamente isso. Então Cristo trouxe mesmo, né? Então temos que ter cuidado com esse conhecimento que nós temos e não praticá-lo. Aquele, pois, que não aproveita essas máximas do conhecimento para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração. Talvez as pessoas que saíram não foram tocadas ainda. Né? Não foram tocadas ainda. Está no degrau. Que não se torna menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Isso é evidente da lei de Deus. A pessoa que ter acesso ao Evangelho, ela vai ser julgada no sentido da lei de justiça de Deus, vai ser aplicada com mais severidade do que aquele que não teve acesso ao Evangelho. É uma questão de culpabilidade, é uma questão de responsabilidade. Aí vem a nossa parte aqui, né? Eu ia pular isso aqui, mas não deu não. Aos espíritas, pois, muito será pedido. Não queria falar isso, né, Thaís? Mas a Thaís falou, pode falar que eles estão preparados. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também, aos que houverem aproveitado, muito será dado. Que ótimo, né? Muito, né? O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Escolhidos está em itálico, porque é no sentido figurado também. Chamados os que tiveram acesso a um conhecimento e escolhidos que se esforçaram por praticar esse conhecimento. Porque esse negócio de escolhidos remete muito à escolha que Jesus fez com os apóstolos. Porque ele escolheu aquelas pessoas. Isso. Né? Por isso que a gente falou escolhidos, é mesmo que ele vai escolher a dedo. Isso. Não. Paulo de Tarso é tido como escolhido pelas religiões cristãs. Não é que ele teve. Olha o livro. O mérito que ele teve, né? Nossa, ele sofreu demais. Tem o mérito, não. Da igreja não foi um escolhido de Jesus. Jesus foi lá visitá-lo. Porque ele trazia como. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele trazia como apóstolo de Jesus. Porque apóstolo é aquele que conheceu Jesus pessoalmente, viu Jesus pessoalmente, teve contato, ele espalhou sua mensagem. Isso, exatamente. E o livro Paulo, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Não, tirando a visão, né? Só a visão. De Damasco, que ele é tido como apóstolo de Jesus. Exatamente. É a única vez que ele viu, porque depois seria o próprio Estevão, que ele confundia com Jesus, mas era o Estevão aconselhando. Foi a última vez. As encarnações dele, na cruz. Bom? E das outras encarnações. Sim. Jesus. Isso. Com certeza. Com certeza. Agora o capítulo 19. A fé transporta montanhas. Aquele ensinamento muito famoso de Jesus também. O poder da fé. Quais são as montanhas, então, que Jesus ali se refere? A linguagem de Jesus ela é bastante simbólica. Nós temos trabalhado isso. Jesus usava isso porque ele se dirigia a um povo simples. Na época era uma linguagem mais simbólica. Então, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. A fé, lembrando, era uma virtude que vai ficar ao lado da caridade, ao lado da humildade. Tudo vai se conectando, embora mais importante é a caridade, segundo Paulo. A fé é importante, né? O que é a fé? É difícil definir fé, não é fácil. Mas a fé, ela é uma virtude que nos traz uma crença na justiça, na bondade, na providência divina. E nós somos movidos para o bem por meio dessa crença. Isso é fé. À luz da doutrina, à luz do cristianismo. O Kardec vai falar da fé que a pessoa tem em si mesma, no sentido dela se autocapacitar. Eu tenho fé na minha capacidade. É normal.
Mas não é essa fé que fala, evidente. Aqui é a fé que nos conecta ao Criador, que nos dá uma certeza por meio de raciocínios, por meio da nossa espiritualidade, que existe realmente um Criador que quer o nosso bem, que proporciona meios para alcançarmos a nossa felicidade. Então isso é fé, essa construção íntima dentro de nós. O interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas grandes coisas que nas pequenas coisas que nas grandes. Então é aquele momento mesmo, tem momentos que a caridade não vai realmente nos guiar, é a fé. Estamos passando por um problema difícil, uma situação dolorosa, um parente enfermo, gravemente enfermo, não é mais a caridade, ali é o poder da fé. Que a pessoa realmente está ali dentro de um trânsito difícil, que é necessário para aquele momento dela, que ela pode desencarnar, isso pode acontecer. Né? Minha mãe foi hospitalizada há 2 anos, ela foi piorando com Covid. Foi piorando, e cada dia era uma notícia ruim, Foi para a UTI, depois foi entubada. E daí ela não retornou mais. Mas eu vejo, em cada momento, eu vejo que a fé foi importante para aceitar esse processo, porque estava evidente, minha mãe estava ali no processo de desencarnação, embora essa leitura que eu tenho foi depois. No momento nós temos a esperança de que tudo vai mudar, nós temos vários casos, a pessoa ficou 60 dias lá e voltou. Todo mundo tem histórias aqui para contar da época da Covid. Mas minha mãe não retornou, né? Ela não retornou, mas a fé foi importante, acreditando que aquele trânsito era difícil, estava dentro dos desígnios de Deus, que ela retornou ao plano espiritual, que ela cumpriu os deveres dela aqui na Terra. Eu tenho isso comigo muito presente. Então, naquele momento, a fé me ajudou bastante, né? É isso que nos dá, né? É a fé robusta, perseverante, né? Energia, é tudo isso, né? Mas o que é importante, igual no seu caso, eu falo que você já tinha uma base preparada. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas buscam o espiritismo quando perde um ente, não que isso seja errado. Mas o quão é importante a gente fazer essa base, que está, entre aspas, tudo bem, que a hora de chegar, você não... Exato, para não sofrer tanto, para aceitar, um pouco mais para de entender. assim, Exatamente. os terrenos já tá... Exatamente. Me remete aquela mensagem do Viana de Carvalho, do Espírito, pelo Divaldo, sobre qual é o efeito do espiritismo na vida das pessoas. Ele fala, quando vai perder um ente, o espírito é resignado. Se ele começar a ficar em desespero, ele ainda não compreendeu ainda, está no processo raso da doutrina espírita. Ele é resignado. O desencarne do meu pai também aconteceu justamente isso, sabe? O quanto o espiritismo foi importantíssimo. Eu cheguei na UTI, vi que ele estava lá entubado, teve um AVC, e eu falei pra minha mãe, perguntei pro médico qual a chance dele voltar, ficar bem, nada nenhum. Falei, mãe, então agora é hora da gente orar pra ele, para que ele... Isso é um ato de... A gente é egoísta, a gente quer deixar aquela pessoa, não importa quantos anos, quanto tempo. Com certeza. Então, assim, o espiritismo também me deu, nossa, a fé, a compreensão, e eu nunca imaginei, porque tinha muito medo desse momento de chegar antes, quando tivesse tudo bem, mas a hora que chega, você fala, meu Deus, onde que eu tirei com força? Exatamente. Não é igual aconteceu com você, Total, com certeza. No dia, nossa, minha mãe, não imaginava que seria tão rápido. Minha mãe, ela tinha muita vida e foi muito rápido. Eu falei, mas como assim, né? Ela falou, estou passando algo ao médico. Do médico, ela foi hospitalizada. Do médico, foi hospitalizada. Aí foi 3 semanas depois ela desencarnou. E é justamente, se não fosse a doutrina, talvez, né, ia ser muito mais difícil, né? Um processo muito mais complexo, digamos assim. Já a doutrina nos dá toda essa base. Né? Não só a perda de ente, mas para todos os eventos da vida. Todos os eventos da vida. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Então, é um resumo do que a fé ela pode fazer em nosso favor, desde que nós cultivemos dentro de nós essa fé, que é também, como a caridade, algo a ser cultivado, uma planta que está crescendo dentro de nós a cada dia. A fé
fé religiosa é condição da fé inabalável. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. O Espiritismo trouxe a fé raciocinada. Um dos grandes trunfos da doutrina espírita é trazer a fé raciocinada. A fé baseada em fatos, em raciocínios e em argumentos. Até o Espiritismo, a fé era muito religiosa e mística. Eram dogmas. Com o Espiritismo, ela passou a ser raciocinada. Porque nada tem a temer do progresso das luzes. O Espiritismo ele não teme o progresso. Ele se ajusta ao progresso, desde que o progresso está de acordo com os seus postulados. Muitas religiões têm medo do progresso e atacam o progresso, não querem o progresso. O Espiritismo ele compactua com o progresso, desde que isso realmente diga, né, das verdades divinas. Aí está a força da doutrina espírita. Dado que é verdadeiro na obscuridade, também o é a luz meridiana. A fé se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença em particular. Não é fé espírita, é fé católica. Né? Aqui é a fé enquanto construção do espírito. Não é a fé que compete procurá-los, as pessoas, os descrentes. A eles é que cumpre ir ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Isso é um texto que fala que muitas pessoas criticam, dizendo, mas eu não tenho fé, eu queria que ela realmente viesse me buscar, né? Quando na verdade é o contrário. Todas as virtudes, inclusive a fé, é uma construção íntima, com muito esforço de cada um de nós, não vai vir de graça. E ninguém vai construir para ninguém, é uma construção de cada um mesmo. Aí tem a parábola da figueira que secou, que muitos pensam que é uma história que aconteceu. Jesus teria amaldiçoado a figueira. Mas isso, na verdade, é uma parábola. Não é que Jesus foi lá amaldiçoou, não tem sentido se fosse, imagina. Porque a planta é um ser divino, no sentido da criação divina. Jesus jamais faria isso com uma planta. Né? Lembram da parábola que Jesus passou, ela não dava frutos, e no dia seguinte ela estava seca. Que Jesus teria amaldiçoado, mas é uma parábola. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilhos têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz. Um deles. Então, temos que ver isso, né? Temos que tomar cuidado com isso. Simboliza, tem um errinho ali, também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Isso é a figueira seca. O dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, pessoas que são descrentes, porque ela pretende impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. A fé cega ela colide com o raciocínio e o livre-arbítrio. E nós falamos e repetimos que o raciocínio e o livre-arbítrio são patrimônios que a doutrina espírita destacou dentro de nós. O raciocínio, mesmo em caráter religioso. Mas será que tem comunicação dos espíritos? Então eu vou ver se existe mesmo. Faz o ESD, participe de uma reunião mediúnica, veja se existe mesmo. Isso é o raciocínio. Não porque alguém me falou que conversou com espíritos. Né? E o nosso livre-arbítrio. Aí tem aquela frase que está, inclusive, no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca ali, Kardec, logo após o título. Lembram? Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esses resultados conduz o Espiritismo. Então a fé raciocinada e inabalável é essa que enfrenta a razão, qualquer tipo de conhecimento. O Espiritismo ele contempla a lei do progresso. Então, consequentemente, ele vai ali se adaptando e coordenando e compreendendo o progresso que é feito na humanidade. E agora os trabalhadores da última hora. Curiosamente, esse capítulo 20, ele não tem nenhum comentário de Allan Kardec. Ele transcreve os ensinamentos de Jesus, a parábola dos trabalhadores, já concede a palavra aos espíritos. Ele não faz nenhum comentário. E esse capítulo é dirigido a nós, espíritas. E ele é o único que não faz. Por causa, penso eu, que ele deixou para os espíritos falarem para nós, espíritas. Né? Trabalhadores da última hora. Agora é nós aqui mesmos. Hein? Agora vamos em frente. Né? Bons espíritas, diz ali o Espírito, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora.
Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastai. Grilhões são as nossas provações, as nossas expiações. Mas, agora vem a parte que eu não pude esconder de vocês. Mas há quantos séculos e séculos, dona Angélica, quantos, hein? O Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisessem penetrar nela. E essa mensagem que é trabalhada pelo Espírito João de Anjos, naquela última aqui, novos obreiros do Senhor, né? Ela diz exatamente isso, né? Eu vou ler um pequeno parágrafo dela aqui que vai conectar com isso aqui dos Espíritos aqui. Deixa eu ver aqui. Ela diz assim, ó: ambiciosos nós desertamos das diretrizes seguras da renúncia da humildade para mergulharmos em fundos fossos, onde nos detivemos tempo sem ponto, até que soassem os impositivos restauradores, concedendo-nos oportunidade de reaprender e reencetar serviços interrompidos. Soa-nos, porém, a hora libertadora e o instante, azar, instante, né? Propício. Luz ou treva? É uma pergunta. Decisão definitiva de libertação ou fixação nos exercícios repetitivos da própria interioridade. Ascensão ou queda nos resvaladores das falsas necessidades que se convertem em legítimas necessidades a instâncias nossas. Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho de soergamento pessoal, que em última análise é de soerguimento da terra. Isso é um pequeno parágrafo, a mensagem é bem grande, tem umas 10 folhas na mensagem. Então, é para nós espíritas mesmo. Nós fomos chamados em outras oportunidades, mas nós ainda não fomos trabalhar na linha. Então agora Jesus chamou de novo. Mas perdemos lá a época dos hebreus, depois perdemos os primeiros cristãos e agora estamos aqui, pelo menos a maioria de nós, na doutrina espírita. Né? Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. É claro que temos que entender que isso é dentro de uma proposta de melhorar o nosso progresso, de ativar o nosso progresso. Mas ele será feito de uma maneira ou de outra para todos os espíritos. Isso é um princípio da doutrina. Mas para nós realmente é o momento mais propício desse despertar espiritual. Mais outras mensagens. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações públicas. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Temos que entregar um pouco do nosso tempo à propagação da doutrina espírita. Seja de maneira formal, como nós estamos no movimento espírita, seja fora, por meio de uma conversa, uma palavra, nas redes sociais, onde nós nos encontrarmos, difundindo os ensinamentos espíritas. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, isso já no século XIX. Né? Reparei, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então esse capítulo é muito forte, né? Um capítulo que nos convoca a uma realidade muito, muito verdadeira, muito crua, no bom sentido, muito crua. Se entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, Kardec pergunta, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Isso é bom para nós, está dando uma alta análise. Será que eu estou no bom caminho? De vez em quando temos que fazer isso. Santo Agostinho nos orientou isso lá no Livro dos Espíritos. Aquele processo de autoconhecimento. Reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Pelo número de aflitos a que levem consolo. Pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal e pelo triunfo de seus princípios. Nada mais é do que as grandes virtudes cristãs, a prática das grandes virtudes. Não tem nada de novo, na verdade. Eles repetem os princípios que já estavam expostos na obra. Ditosos, agora, é uma mensagem do Espírito de verdade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse. De novo, essa palavra repetida, já falamos dela. A caridade verdadeira é aquela desinteressada. Se tiver um interesse, ainda que o interesse seja voltado para o nosso progresso espiritual, isso tira o valor da caridade segundo os Espíritos. Então a caridade tem que ser desinteressada.
tem que ser automatizada no nosso comportamento. E sem outro móvel, sem outra intenção, senão a caridade pura. Aos que não recusarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos, Deus, né, mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essa fala me lembra uma fala do Telésforo, que é esse espírito que fala com os espíritos no livro dos Mensageiros. Ele fala assim, agora não vou conseguir achar porque nós não temos tempo para isso. Ele fala assim, que muitas vezes vocês espíritas foram jogados ao fogo. Ele coloca essa expressão, ao fogo. Que é as provações, os desafios da vida, mas vocês recuaram. E era justamente esse fogo que, se passado, vocês conseguiriam se recuperar, se regenerar, de novo, vamos dizer, seguir um bom caminho. Ele usa uma figura simbólica do fogo, no sentido dos desafios, das provas, das expiações que nós temos. Né? Mas muitos recusam. Com fogo, né? Isso. Jesus falava, exatamente, uma comparação com esse fogo. João Batista, isso. Uhum. Eu gosto muito dessa fala do instrutor, ele é instrutor Telésforo. E agora o capítulo 21, é o penúltimo capítulo da noite. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Jesus falou sobre isso. Esse capítulo é um capítulo que vai nos advertir sobre os encarnados e os desencarnados que se passam por religiosos, né, se passam como sendo pessoas virtuosas, difundem um bom conhecimento, magnetizam multidões de pessoas, mas na verdade são falsos profetas. E tem muitos. E faz outra. Ou prega rotulando de cristão, rotulando de Jesus, mas prega ódio, prega desavença, prega rancor, prega tudo que Jesus é contra, Jesus ensinou. Esses são só. Existem eles, tanto no plano encarnados quanto no plano espiritual. Esses são os falsos profetas, falsos cristos. Não creai em todos os espíritos. Essa é uma fala do apóstolo João, mas creais naquele que são de Deus. Todos são de Deus, mas no sentido simbólico, os que estão inclinados para a prática do bem. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, que eles chamam de mistificadores, lá no livro dos médiuns. Enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, aqueles que têm um certo conhecimento, mas na verdade fica muito aquém daquilo que se deseja. Kardec nos advertiu muitas vezes. O nosso movimento espírita tem dificuldades ainda em compreender essa questão, porque é muito enganado por espíritos ainda inferiores, o nosso movimento, inclusive que publicam livros. Né? É muito perigoso no nosso movimento, seja o movimento espírita organizado, seja que ele tem um espiritismo, mas essa é a minha interpretação. Né? Tem um movimento espírita, que é o das federações, né, que eu participo, que nós participamos. E tem um movimento espírita que é tem muita audiência na internet, vamos dizer assim, e temos que tomar cuidado, vamos dizer assim. Né? Rotulam de espiritismo que não é espiritismo, né? Enfim, tem várias circunstâncias que nós temos que ficar de olho, senão nós seremos enganados aqui. Né? Isso é muito comum. Jesus foi tentado, Kardec foi tentado, ele mesmo disse sobre isso, então nós, né, também seremos e somos também. Pelo fruto é que se conhece, que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons, disse Jesus. Julgam seus espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Então, os ensinamentos temos que interpretar, temos que ter muita cautela em relação a isso. Nós vimos muito isso lá no livro dos médiuns, essa questão. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que dizem investidos de poder divino revelam sinais de sua missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. É bom que nós vejamos uma pessoa que se destaca muito, compatibilizar o que ela diz com as suas obras. Isso é importante no nosso movimento espírita, principalmente. É muito comum pessoas terem um magnetismo muito grande, atraírem muitas pessoas, mas o que ela fala não traduz uma verdade, não traduz uma fidelidade aos textos de Allan Kardec. Olha que interessante. Outra consideração.
Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Olha aqui. Né? Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, da personalidade, secundado pelo poder oculto que os inspira. O Chico nunca se colocou como missionário, nunca, e nenhuma, como trabalhador da mediunidade, mas nunca como missionário. E nenhum, não existe uma fala dele, não existe. Até onde eu já vi de vídeos de no Pinga Fogo, ele não se coloca como missionário. Não há possibilidade. Ele se coloca como trabalhador da mediunidade. Ah, mas quem vai ficar no lugar do Chico? Né? Todo mundo quer saber. Ele fala, mas né, morre uma grama, nasce outra grama. Ele fala, claro que isso não vai acontecer tão cedo, né? Mas já vi outros palestrantes famosos se colocarem numa posição de certa de superioridade. Eu já vi isso, né? É perigoso. É muito perigoso. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Já é um traço, né? A pessoa falou que era enviada de qualquer religião que seja, acabou ali. Ela já está sendo ou obsediada ou já perdeu já o seu caminho de luz. E o nosso último tema da noite é esse não separeis o que Deus juntou, que é sobre o casamento, sobre o divórcio, capítulo 22. Esse tema é um tema também delicado, é um tema que merecia uma análise mais aprofundada, que nós não temos tempo de fazer um estudo como esse. Eu só vou relembrar, para que vocês leiam o livro Nosso Lar, naquele capítulo, não vou lembrar o nome do número agora, que tem uma conversa da mãe do Lísias com o André Luiz sobre casamento. Muito profunda. Casamentos de provação. Não é a mãe do Lísias, não, é com o Tobias, aquele que é com o Tobias, que o Tobias ele é o responsável por uma parte lá das câmaras de retificação, que é um hospital, e ele mora lá no Nosso Lar com as duas mulheres dele, mas não mais com relação conjugal com uma delas. E o André Luiz vai visitá-lo e ele fica chocado, escandalizado que ele mora, porque ele ficou viúvo e casou de novo, segundo núpcias. Daí as duas mulheres desencarnaram, em atos diferentes, e as duas moram com ele na colônia. Mas não jamais, né? Lá não é poliamor, lá não figura isso, lá não tem isso não. A mais nova agora é uma filha espiritual dele. Né? E a que desencarnou primeiro realmente é a noiva espiritual, naquele contexto, né? Não é alma gêmea, isso não existe na doutrina. Mas existem sim uniões espirituais. Não existe alma gêmea, mas existem uniões espirituais. Muitas pessoas confundem isso. Né? Existem. E lá tem várias explicações do que é o casamento de prova, o casamento espiritual propriamente dito, um casamento onde os cônjuges são irmãos espirituais, não são cônjuges propriamente ditos. São várias categorias de relacionamentos. Eu acho muito profundo esse capítulo no livro Nosso Lar. E no livro Sexo e Destino, também é evidente, você trabalhar também outras possibilidades de uniões conjugais. Então esse é um tema bem interessante. E também no livro Sexo e Destino, o Espírito Emmanuel também tem outras considerações. Então vamos lá, né? A questão da indissolubilidade do casamento. Nós sabemos que a Igreja Católica é contra até hoje o divórcio, porque ela interpreta literalmente aquele ensinamento de Jesus, não separeis o que Deus uniu. Ela interpreta, né, rigidamente. Então ela não admite divórcio. Uma pessoa divorciada não pode comungar, né, tomar a hóstia, não pode ter novo casamento, isso não é permitido na Igreja Católica. E ela interpreta, ela também foi contra o divórcio, no Brasil aprovado em 77. Mas isso não tem a ver com a lei divina, segundo Allan Kardec. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, daí as uniões infelizes. Trouxe um resumo. Kardec quer dizer o seguinte, que um casamento realmente espiritual, ele vai estar subordinado à lei do amor. Quando foge dessa lei, uniões que se constroem com outros vínculos, e foge da lei, aí está numa categoria mais expiatória, provacional. Quando Jesus falou que o que Deus uniu, o homem não separa, realmente isso é uma verdade. É o que Deus uniu, não a Igreja Católica. Entendeu? É isso que ele coloca. Não é, entenderam? A compreensão não é a Igreja Católica, é o que Deus. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, ele coloca Deus, embora foi Jesus que falou, ele coloca Deus, né? Quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Essa é a questão. Por isso a doutrina admite o divórcio.
O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens afeitam, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, essa é uma explicação primeira. É um assunto bastante complexo, volto a falar. O Espírito Emmanuel, eu já falei isso no nosso último encontro, ele diz lá no Sexo e Destino que ele não aconselha o divórcio, de regra. Mas, se houver sim um prejuízo entre o casal, brigas, desentendimentos, aí sim é possível um momento de separação para que os dois se reajustem e em outro momento da vida, nesta ou em outra encarnação, os dois se aproximem de novo. É um assunto bem delicado. Até porque, Oi, se um casal tem filhos Uhum. e essa separação, não é essa separação, esse rompimento total. E querendo ou não, ainda há aquela união, né? Separados de fato, mas ainda há aquela união por conta dos filhos, né? Ou Isso. seja, É uma corresponsabilidade com os filhos. eles ainda têm que saber lidar, ainda que separadamente, com isso. Sim. A questão dos compromissos conjugais, eles são muito profundos à luz da doutrina espírita. Vários livros falam sobre isso, vários textos dos espíritos, a obra do Espírito Guerra Livre, vários livros falam sobre isso. E a mensagem, até aqui no seminário eu mandei há 2 anos sobre o livro O Sexo e Vida, do Espírito Emmanuel. E não foi só sobre esse livro, eu usei basicamente esse livro. E foram 2 encontros, foram 4 horas de seminário, sobre sexualidade à luz da doutrina espírita. É um assunto muito delicado, porque abrange várias maneiras de interpretar o ser humano. Mas a doutrina tem bons caminhos para a construção, né, da sexualidade. E naquela época eu li alguns livros espíritas escritos por encarnados. E eles eram muito inferiores aos escritos pelos desencarnados. Muito inferiores. E o Espírito Emmanuel, como sempre, acaba sendo o mais importante de todos, como sempre. Como sempre. Ele vai falar que esse tema sexualidade vai entrar no campo do casamento, ele é um tema individual de cada espírito. Ele vai falar. E cada um vai definir para si o que é errado e o que é certo. E vai se ajustando com as leis divinas à medida que ele progride ou não. É muito complexo. E ele fala isso logo na introdução do Sexo e Vida. Ele fala não julgamento, mas compreensão. Não vida celibatária, mas equilíbrio. Ele vai falando assim, como sempre, né, uma mensagem muito profunda. E ele cita a questão da mulher adúltera, agora na questão da sexualidade, não mais na questão da justiça divina, naquela passagem de Jesus, né, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, mas ele analisa na questão do irmão da sexualidade. Né? Jesus não julgou também a questão da sexualidade dela. Vai e não peque mais, Jesus falou para ela. Então, a ideia é um assunto complexo, um assunto que vai dizer muito da nossa espiritualidade. E o resumo dessa questão nós vamos ter a nossa vida ligada à sexualidade de acordo com as nossas conquistas espirituais. E as relações homossexuais? Como é tratado nos motivos? O melhor livro ainda não é esse, é um tabu, seja na sociedade, seja na própria doutrina. O Emmanuel ele fala que isso deve ser tratado no campo da naturalidade, da normalidade, como qualquer outra expressão da sexualidade. Entendeu? Ele fala isso. Tem que ter respeito. Isso em 1960. E o preconceito, qualquer coisa que afronte isso, vai violar a lei de amor. Ele diz isso. Agora, a razão, o porquê que faz a pessoa nascer assim homoafetivo, aí está no campo, ou no campo expiatório, ou no campo provacional, ou no campo que ela pediu para que ela desenvolva outras habilidades. Existem várias circunstâncias que vão provocar o fenômeno da homossexualidade, diz o Espírito Emmanuel. Sim, cientificamente, acompanha a ciência, na verdade, né? Embora muitos textos, era comum no movimento espírita aconselhar pessoas homoafetivas a não participar de reunião mediúnica, isso era muito comum no nosso movimento espírita recentemente. Embora os grandes médiuns, penso que a maioria ou são assexuados ou são homoafetivos. Né? Isso é um tabu no nosso movimento espírita, isso não se conversa no nosso movimento. Ainda não. Mas, resumo é isso, é normal, como qualquer outra expressão da sexualidade humana, e não tem nenhum problema perante a lei divina. E como minha opinião pessoal assim, em relação a isso, eu falo que as relações, independente de elas serem homossexuais ou heterossexuais, eu acho que a questão é a promiscuidade dessas relações. Entendeu? Até onde
Porque às vezes você vê uma relação heterossexual, falar, tá tudo certinho, mas o que é esse casal, né, ali? Eu acho que é vai passar pela questão da nossa espiritualidade. As conquistas nossas virtuosas vão influenciar o nosso campo sexual. É isso que Emmanuel diz. Então não adianta nós sermos virtuosos e também termos uma conduta na área da sexualidade indisciplinada. Isso não vai trazer também superioridade. Isso para todas as expressões da sexualidade. Qualquer união. Né? Diga, Thaís. Sexo e destino, tem um capítulo sobre isso. Tem um capítulo sobre isso, entendeu? Tem outras obras, eu acho que Loucura e Obsessão, tem um caso de transgênero, a personagem é trans, embora não tenha esse nome, é outro nome lá, né? Do Espírito Manuel Filomena de Miranda. Então tem alguns, faltam estudos mais aprofundados, mas como sempre o Espírito Emmanuel é o mais, com A gente não certeza. consegue entender a lei de amor, Marcelo. Acho que quando a gente entende a lei Isso, de amor, é a isso. gente não segrega ninguém por raça, nem por sexualidade. Exatamente. A gente vai só. Mas o que tem na sociedade é o seguinte, agora indo para os finalmente, sobre a questão da sexualidade. A reprodução humana, a espécie ela se reproduz pelo relacionamento heterossexual. E isso vingou durante séculos na nossa mentalidade. Então, o homoafetivo violaria a regra da perpetuação da espécie. Mas isso não é um pouco do capitalismo? Tem Porque tudo, mão vai de entrar, obra, quanto vai mais entrar. se reproduz, mais tem mão de Vai obra. entrar tudo isso. Mas isso entrou, as religiões se apropriaram dessa mentalidade, a católica, os protestantes e outras também. Então isso seria pecaminoso porque não leva à reprodução dessa questão. Agora, vista a lei de amor, aí é outra questão, porque todos nós somos espíritos. Todos nós. Esse caso do loucura e obsessão, um espírito que foi uma mulher numa outra encarnação, reencarna como homem, no corpo de homem, porém, ela é como transgênero, no corpo masculino, mas a mente dela era de uma mulher. E o companheiro dela da outra encarnação, que é tio dela, por sinal, nesta atual, reconhece espiritualmente. Embora ele fosse casado com uma mulher, mas ele passou a ter interesse. Entendeu? Mas só por aquela pessoa. Porque espiritualmente os dois tinham uma ligação. Olha que como é complexa a questão da sexualidade humana. Ela é complexa. E quando ele fala também da homossexualidade, eu não falo também da bissexualidade, que também é normal. Ele fala isso também no livro Sexo, também é normal. Mas também o comportamento entra na questão da moralidade, na questão que nós temos visto para todos os seres humanos na Terra. Entenderam? Então nós vamos condicionar a sexualidade à nossa moralidade. É isso que diz. É essa a compreensão da doutrina espírita. Mas, Marcelo, rapidinho, a gente sai da sexualidade. Uhum. Quando a mãe de André Luiz escolhe as duas amantes do pai, Uhum. se um afronta, que ela acabou de colocar o amor, se O a lei amor. do amor esqueço isso. Quem é de nós aqui na Terra que ainda pode fazer isso? Exato. Você pergunta. Mas quando nós interpretamos tudo pelo amor, tudo se resolve. Amor, Mas exatamente. muitas pessoas, muitas religiões ainda não chegaram a essa compreensão. Não chegaram. O Papa agora emitiu, né, fez um comunicado permitindo a bênção de casais homoafetivos. Não foi nosso, o Vaticano, a parte do Vaticano quase, né? Enfim, é um assunto polêmico, mas para a doutrina espírita isso é totalmente natural, normal. E chega um caso, mas a gente tem que chegar a caso na evangelização, adolescentes também, e os pais vão ter que aprender a tratar, né, com outras complexidades humanas também, né? Complexidades humanas. Mas dá um tabu. Esse que eu fiz, esse seminário, uma pessoa importante lá do movimento espírita local do Mayday. Foi sábado, não foi? Oi? Esse seminário foi sábado. Foi sábado, foram 2 sábados. Mas a pessoa me procurou e falou assim: nossa, eu estava com medo desse tema. Uma pessoa importante. Estava com medo desse tema, falou para mim: nossa, um tema assim, olha, dentro de um centro espírita. Mas o centro espírita vai discutir todos os temas à luz da doutrina espírita. Todos os temas da sociedade à luz da doutrina espírita. Simples assim. Mas é um tabu, na verdade existe sim um preconceito, alguma coisa. Pois é. Quando você diz de evolução também nesse quesito, você quer dizer Não, a evolução se dá pela parte moral. A evolução é a moralidade, é o conjunto das virtudes cristãs, entendeu? Em qualquer expressão da sexualidade, a pessoa pode ser uma boa pessoa, caridosa, uma pessoa humilde. Isso nós temos visto aqui no estudo do Evangelho. Isso depende de qualquer particularidade do ser humano. Né? O Evangelho é para todos os seres humanos, é a carta universal. É isso. Resumidamente falando, é isso. Então é isso, meus amigos. Concluímos o nosso quarto encontro, né? Temas muito profundos. E vamos finalizar, então, o nosso estudo na próxima quinta com os capítulos 23 ao 28 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Fazer a prece final, então? Então, vamos fazer a prece final. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, mais uma vez. Agradecemos, Pai, estarmos aqui em Seu nome, conhecendo um pouco mais do Evangelho de Jesus, aprofundando conceitos, aprofundando pensamentos. Pedimos, Pai, que nos ajude a ampliar as nossas virtudes, nosso amor, nosso perdão ao próximo, e que possamos seguir tranquilos nesse roteiro, que é o roteiro espiritual da nossa felicidade. Agradecemos também ao Mestre Jesus, ao seu Evangelho que tem nos conduzido, que tem nos iluminado há 2000 anos. Lembrando sempre, Mestre, que somos trabalhadores da sua seara, que apesar das dificuldades, dos medos, nós estamos na ideia de esforço para algo melhor. E por fim, agradecemos aos espíritos aqui presentes, que conduziram os trabalhos da noite, principalmente a equipe espiritual ligada ao estudo da casa, que sempre está à nossa disposição, ao nosso auxílio. Que possamos sempre seguir juntos, encarnados e desencarnados, nesse roteiro espiritual em direção a Deus. Seja conosco, Pai, hoje e sempre, assim seja.